Essa semana a gente vai estudar sobre a importância da interpretação correta da Bíblia. Sério, gente, esse assunto é muito importante, porque o que mais tem hoje é a gente usando as palavras da Bíblia para justificar um monte de maluquice. Você, inclusive, já deve ter visto o caso do pastor que usou um verso da Bíblia como justificativa para se deitar com outra mulher. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Ah, tá. Esse aqui errou por um acento, mas quantos erros como esse não ocorrem por falta de um estudo adequado da Bíblia? A Bíblia tem que ser lida e interpretada de forma correta. Eu entendi a referência. Hoje em dia, a maioria das pessoas interpreta a Bíblia de uma maneira diferente, e esse é um dos motivos para existirem tantas religiões. Isso acontece porque cada um possui dentro de si crenças e valores e cosmovisões que influenciam tudo que entra em contato. Eu, por exemplo, antes de começar a estudar por mim mesmo, li a Bíblia com a convicção dos meus pais, as crenças que eles passaram para mim, enfim, desde pequeno. Já outra pessoa que vem de outra cultura pode ler a Bíblia com outra mentalidade. Cada um vai absorver o conhecimento de uma forma, com base nas suas experiências anteriores. Por isso, uma leitura sem princípio de interpretação é muito perigosa, porque eu posso querer colocar as minhas ideias na Bíblia ao invés de colocar as ideias da Bíblia na minha vida. Eu sei que é praticamente impossível lermos a Bíblia de forma neutra, sem que o nosso pensamento crítico se envolva com a leitura, mas a gente pode pedir a ajuda do Espírito Santo para que Deus nos dê a interpretação correta do que Ele mesmo escreveu, e Ele ajuda. A Bíblia diz, meu filho, que a gente tem que orar. Esse negócio de ir a Deus com ideias pré-concebidas aconteceu inclusive com os discípulos. Eles estavam tão focados na sua ideia de Jesus como revolucionário, como político, como isso, como aquilo, que não enxergaram Jesus como o salvador do mundo. Depois da morte de Jesus, por exemplo, Pedro teve um encontro com Jesus em pessoa, mas ele não reconheceu de cara. A Bíblia diz que papo vai, papo vem, e ele foi explicando mais o seu plano, só que os discípulos se recusavam a aprender. Até que Jesus olhou para eles e deu uma dura dizendo, olha, como é que vocês são insensatos e demoram tanto para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que Cristo tinha que sofrer para entrar na sua glória? E a Bíblia completa dizendo que, começando por Moisés e todos os profetas, Jesus lhes explicou o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Agora pensa, se os discípulos que ouviram as palavras de Jesus da sua própria boca tiveram dificuldade para interpretar e crer no que iria acontecer, quanto mais nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar nessa leitura. É verdade. Quer um exemplo do que eu estou dizendo numa ilustração atual? Você sabia que a palavra saudade não existe no vocabulário inglês? Pois é, quando eles querem expressar esse sentimento, eles dizem I miss you, que quer dizer sinto sua falta. Ou seja, quando você vai traduzir um texto do português para o inglês com a palavra saudade, você tem que mudar a palavra para que ela explique o sentimento que eles têm. E tá tudo bem, a pessoa vai entender o que você está dizendo, só que a palavra é diferente, mas é igual. Mas é diferente. Algo parecido acontece com a tradução da Bíblia. O Velho Testamento foi quase todo escrito em hebraico, já o Novo Testamento foi quase todo escrito em grego koiné. Como as duas línguas estão praticamente extintas do mundo atual, a Bíblia que a gente tem hoje são traduções, e amém por isso. O meu ponto é que muitas expressões e palavras podem ter mais de um significado nos dias de hoje. Por isso é bom a gente interpretar e ler lendo e olhando o que é dito no original. Isso é ainda mais complexo porque a língua original da Bíblia ela tem menos palavras do que a nossa língua atual, ou seja, uma palavra no idioma bíblico pode significar várias palavras no nosso idioma. Nossa. Por isso que a hermenêutica, essa palavra difícil, essa ciência, de interpretação, ela é tão importante. Entendeu essa palavra aí, hermenêutica? Não sabe o que é? Hermenêutica é a arte e a habilidade de cuidadosamente traduzir e interpretar textos. Para entender a Bíblia é necessária uma boa tradução e também uma boa interpretação dos textos, para que a gente entenda exatamente o que a Bíblia quer dizer. Por isso que o principal objetivo dessa ciência chamada hermenêutica é transmitir com precisão o significado dos textos bíblicos, para que a gente possa aplicar corretamente o que a Bíblia está ensinando na nossa vida. Esse é o propósito da Bíblia, não é? Fazer sentido na nossa vida. Nossa. Uma outra palavra importante no estudo da Bíblia é a palavra exegese. Exegese é a arte de ler um texto fazendo uma interpretação gramatical, histórica e jurídica. É quando a gente pega um texto e estuda a fundo, sabe? Analisando cada palavra, cada pedacinho, cada nuance do texto. Isso se chama exegese. É isso aí, ponto final. Agora, quando a gente vai na Bíblia com as nossas ideias pré-concebidas, apenas procurando uma justificativa, a gente não está fazendo uma exegese correta.
Na verdade, quando a gente vai a um texto com ideias preconcebidas, a gente faz o que os estudiosos chamam de exegese, que significa interpretar um texto atribuindo as suas ideias naquilo ali. Gente, fuja disso. Ao estudar a Bíblia, temos que fazer exegese e não exegese, ok? Quantos termos científicos hoje? Não é verdade? Eu estou muito acadêmico. Semana passada eu estava musical, hoje eu estou acadêmico. Eu percebo que foi uma mudança muito radical. Um outro cuidado que a gente precisa ter ao interpretar a Bíblia é em relativizar as suas verdades, dizendo que algumas foram só para aquela época. É claro, gente, nem todas as ações dos tempos bíblicos se aplicam aos dias de hoje, por uma questão de cultura e tal. E até porque por algumas coisas foram ditas para aquela época específica. Só que os princípios são eternos. Por isso que a Bíblia é tão linda. Ela traz princípios que podem ser aplicados a qualquer época e a qualquer realidade. Por isso, sempre que você ler um texto da Bíblia, busque o princípio que está por detrás dele e aplique aquilo na sua vida. Deus é o criador da humanidade. E embora a gente viva em tempos diferentes dos tempos da Bíblia, os princípios dela são eternos e podem te ajudar em todos os problemas da sua vida hoje. E não vem com essa me dizer que a Bíblia é um livro desatualizado, é muito antigo para fazer sentido hoje. A álgebra foi inventada no século IX e a gente utiliza ela até hoje. Por que seria diferente com a Bíblia? Um outro aspecto muito importante que faz com que muitas pessoas tenham medo de colocar em prática as ideias da Bíblia é o medo da crítica. Isso aconteceu inclusive nos tempos de Jesus e acontece hoje também. A Bíblia ela conta que muitas autoridades acreditavam em Jesus, só que não seguiram por medo do que os outros iam falar. Olha só. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades acreditaram em Jesus, só que por causa dos fariseus não o confessaram, para não serem expulsos da sinagoga. A verdade é que eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A Bíblia tem muitas verdades impopulares e a gente tem que vivê-las em nossa vida, independente do que os outros vão falar ou se vão aceitar a gente ou não. Viva os princípios da Bíblia sem ter medo de ser rejeitado. E por falar nisso, você já sofreu perseguição por fazer o que a Bíblia manda? Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. Martinho Lutero, que a gente comentou semana passada, ele era um monge, era um professor de teologia da Igreja Católica Romana. Mesmo assim, quando ele descobriu uma verdade que estava na Bíblia, dizendo pra ele fazer coisas diferentes do que a igreja estava falando, ele não se preocupou em perder o seu status, sua posição dentro da igreja e muito menos a sua vida. Seja assim também. Vá pra Bíblia com o coração aberto para receber os seus conselhos e colocá-los em prática na sua vida, independente do preço que isso custe. Não ouça apenas as ideias que são atrativas a você, são confortáveis, não. Ouça as verdades que lhe são necessárias, afinal, vale mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Amém. Você já ouviu aquele ditado que no fim tudo acaba em pizza? Realmente, só é o que a gente pensa em pizza. Com a Bíblia, tudo acaba em salvação ou morte para aqueles que não aceitarem. Por isso que a salvação é o assunto principal da Bíblia, porque no fim, tudo que a gente busca nessa vida é a redenção e a salvação. Afinal, como disse Jesus, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Agora, precisamos ficar atentos ao estudo da Bíblia, especialmente dos assuntos relacionados à salvação. Como Paulo alerta, há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparam as demais escrituras para a própria destruição deles. Nos últimos dias, a gente vai ter muita gente deturpando as escrituras. Fuja dessas pessoas. Chuta que é macumba. E como fugir dessas pessoas e fugir dos enganos dela? Aprendendo a estudar a Bíblia por si mesmo. Aprendendo os princípios de interpretação da Bíblia, para que sempre que alguém fale algo sobre você, sobre a Bíblia, você possa ser esperto e em oração, pesquisar e entender o que Deus quer que você entenda. Só assim você não vai ser enganado. Aprenda a pesquisar na Bíblia por si mesmo. Se alguém falou alguma coisa, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, vá, estude com princípios de interpretação correto. Busque na palavra de Deus se aquilo que está sendo dito é verdade. Até mesmo o que eu falo aqui, não acredite só porque o BJ falou, a igreja falou, não. Vá na Bíblia e pesquise, porque se você não fizer isso, você vai ser enganado no futuro. Como povo que usa e tem apenas a Bíblia como fonte de tudo que a gente crê, a gente precisa ter muita sabedoria para interpretar tudo que a gente lê. Sem uma interpretação correta da Bíblia, não pode haver unidade na doutrina, nem mesmo unidade no ensino, e, portanto, nenhuma unidade na igreja e na nossa missão. Se a gente não interpretar a Bíblia corretamente, a gente vai se perder. Uma teologia precária e distorcida, inevitavelmente, leva a uma missão deficiente e distorcida também. Afinal, se a gente tem uma mensagem para dar para o mundo, mas estamos confusos sobre o seu significado, com que eficiência a gente vai apresentar essa mensagem para aqueles que precisam escutá-la? Por isso, estude a Bíblia. Pergunte para ela se o que o seu pastor, o seu amigo, o seu familiar diz. Pergunte se é verdade, mas vá com o coração aberto para colocar em prática as verdades que ela te revelar. Ellen White diz as seguintes palavras: não leia a Bíblia à luz das suas opiniões antigas, mas com a mente livre de preconceitos, busque-a com cuidado e oração.
Se à medida que lê, você se sente convicto a respeito de algo e nota que suas próprias opiniões não estão em harmonia com a palavra, não tente adaptá-la a essas opiniões. Ajuste as suas opiniões à palavra. Não permita que as suas crenças ou práticas anteriores dominem o seu entendimento. Deixe a mente receptiva às maravilhas da lei. Descubra o que está escrito, então firme os pés na rocha eterna. Que conselho, hein, tio White? Muito obrigado! Resumindo então, primeiro, estude a Bíblia com humildade. Segundo, estude a Bíblia com o coração aberto. Terceiro, estude a Bíblia com uma mentalidade neutra. Evite deixar que as suas experiências influenciem a sua interpretação da Bíblia. Saiba que mesmo a Bíblia tendo sido escrita em tempos e culturas diferentes, a mensagem dela para nós é válida até hoje. E mesmo que o pecado afete a nossa capacidade de interpretar a Bíblia corretamente, com o auxílio do Espírito Santo, a gente vai conseguir entender a Bíblia da maneira que Deus quer que a gente entenda. E tudo isso para a gente poder cumprir a missão de levar a mensagem da Bíblia para o máximo de pessoas possíveis. Por isso, não use textos bíblicos avulsos como forma de justificar e fundamentar as suas crenças e interpretações equivocadas da Bíblia. Não. Antes de ler a Bíblia, peça a Deus que te dê um discernimento, te dê humildade e te acompanhe nesse processo. A Bíblia é o único livro que a gente pode ler na companhia do autor. Aproveite esse privilégio. Você aceita? Que Deus te abençoe, que Ele abençoe a sua vida e te ajude a entender os planos que Ele tem para você. E se você quiser uma ajudinha para estudar melhor a Bíblia, a gente tem o nosso guia de estudo que você pode pedir pelo telefone ou pelo link aqui na descrição que a gente vai enviar para sua casa de grátis, beleza? Que Deus abençoe você, que Ele abençoe a sua vida, estude a Bíblia. Tchau! E isso é um dos motivos para já outra pessoa pode vir, que significa interpretar um texto atribuindo que não vai fazer diferente. Gente, a álgebra